Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos e a todos que nos assistem. Prezados irmãos, é com muito prazer que mais uma vez nós estamos diante da palavra do Deus Todo-Poderoso. E nesta oportunidade nós queremos meditar na palavra de Deus que encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, no versículo 11 a seguir. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pé e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meus prezados irmãos, a Bíblia traz-nos uma parábola falando de bodas. Era festa para convidados, e que muitos destes convidados não foram. Cada um, na hora do convite, tinha alguma coisa para fazer, e lá não foi. Alguns até se aborreceram com os servos. E a Bíblia diz dessa parábola que os convidados mataram os servos. E aquele rei, o senhor daquele servo, manda matar a todos aqueles que tinham matado o seu servo e ainda toca fogo naquela cidade. Isto é uma parábola. E quando o Senhor Jesus traz-nos essa parábola, Ele está dizendo que o mesmo Ele fará. Ele está trazendo uma comparação, mas Ele disse, Ele deixa claro que Ele está chamando a todos. Porém, se todos não quiserem, no último dia, Ele lançará nas trevas. A palavra de Deus diz no versículo 8: então disse aos servos: as bodas, na verdade, já estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. O Senhor chama a todos, e muitas das vezes, meus prezados irmãos, há muitas pessoas dizendo que estão na presença de Deus. Há muitas casas cheias com o nome de igrejas. Na verdade, o Senhor tem chamado a todos, pois nós encontramos na palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, no versículo 28. O Senhor dizendo: vinde a mim todos vós que estão cansados. O Senhor chama a todos, mas nem todos querem servir a Deus. Muitas das vezes vêm muitas pessoas para dentro dos templos evangélicos, e muitas das vezes dizem ser cristão, dizem que estão obedecendo a Deus, mas as suas obras não condiz
com aquilo que ele está afirmando. As suas obras não é de um verdadeiro cristão que obedece ao Senhor Jesus. Portanto, meus prezados, o versículo 11 deixa bem claro que só ficará na casa de Deus aqueles que obedecem à sua palavra. Ou seja, só entrarão no reino dos céus para morar com o Senhor aqueles que obedecerem à sua palavra. Estas vestes nupcial simbolizam a fé e a obediência à palavra de Deus. As pessoas não tendo fé, ou mesmo tendo fé e não obedecendo a Deus, de nada adiantou. Não adianta apenas nós dizemos que acreditamos em Deus, mas se não obedecer a palavra de Deus, não seremos servos de Deus. E a Bíblia diz, naquele dia todos quanto não obedecer a Deus, Ele lançará fora. Mais uma vez o versículo 11, e o rei entrando para ver, os convidados viram ali um homem que não estava trajando com veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Amigo, como entraste aqui? Porque muitas das vezes, meus prezados, as pessoas querem estar na presença de Deus de qualquer maneira, achando que estão agradando a Deus, achando que estão servindo a Deus. Prezados irmãos e amigos, Deus é santo, e o que importa para Deus é que todos sejam santos também. Deus é santo. Podem ficar certos, meus prezados, se nós estivermos obedecendo a palavra de Deus, nós vamos morar com o Senhor para sempre. Se naquele grande dia nós não tivermos obedecido a Deus, seremos condenados e lançados no inferno. É o que diz a palavra de Deus. Então o Senhor traz esta parábola para que nós viéssemos entender que Deus é santo e que Ele não aceita as pessoas apenas com nome de cristão, com nome de evangélico ou de crente, como querem chamar. Em hipótese alguma, Deus não aceitará alguém só com nome de cristão, mas Ele chama a todos para a santificação. Ou o homem santifica pela palavra de Deus, ou no céu não entrará. Meus prezados irmãos, e a todos que nos dão prazer de estar ouvindo esta palavra, busque as misericórdias de Deus, para que o temor de Deus seja derramado em nossos corações, para que nós não venhamos apenas estar dentro de uma igreja, como alguém chama, porque o certo é dentro de um templo evangélico, não apenas dentro de um templo, mas vestido da couraça da justiça, revestido da fé em Deus, munido em obediência à palavra de Deus. Isso está
trajando bem diante de Deus. Se nós não nos prepararmos, baseado nas Escrituras Sagradas, temendo a Deus, nós estaremos igual este moço da parábola, dentro da congregação, mas despido. Dentro da congregação, mas nu. Alguém pode até estar bem vestido fisicamente, mas se não estiver obedecendo a palavra de Deus, ele está despido espiritualmente. Então, meus prezados irmãos, nunca devemos negligenciar esta tão grande salvação. Jesus está voltando, e não somente isso, mas o dia do amanhã não nos pertence. O dia de amanhã pertence a Deus. Nós estamos meditando nesta palavra. Daqui a alguns minutos só Deus sabe qual de nós estaremos vivos. Só Deus sabe. E se o Senhor Jesus voltar a qualquer momento, ou se o homem morrer a qualquer momento, sem estar vestido com as vestes nupcial, não herdará o reino dos céus. É exatamente por isso que o Senhor Jesus, através do apóstolo São Pedro, em 1 Pedro capítulo 15, 16, ele chama a nossa atenção, dizendo: sede santo, porque eu sou santo. Deus é santo. E importa que todo aquele que se aproximar de Deus seja santo. Eu não entendo por que tantas pessoas querem ser santo, mas não parece com santo. A vida não é digna, não tem a vida de santidade. Diz que é santo, mas anda de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, é o que vem na boca. As obras não diz que é de um filho de Deus, são obras iníquas, obras que o Senhor já reprovou. Portanto, meus prezados, não devemos nos enganar apenas com o nome de crente, mas devemos ser crente de verdade, ser santo como diz a palavra de Deus. Estes santos que vivem fazendo tudo, escandalizando o Evangelho, eu não acredito nesse tipo de santidade. Essa santidade que alguém vive na fornicação, no adultério, na mentira, seminu. Eu não acredito nesse tipo de santificação. Porque o apóstolo São Paulo disse que os santos têm que ser santo corpo, alma e espírito. E é muita gente que serão surpreendidos naquele dia, pensando que estavam vestidos, estavam nus. E o Senhor chamará os seus anjos e manda amarrar ele, pé e mão, e lançar nas trevas exteriores, aonde só haverá choro e ranger de dentes. O versículo 14 diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É muitos chamados, Deus tem chamado a todos, e muitos têm enchido os templos, mas os salvos é muito pouco. O salvo é todo aquele que abomina o pecado, que abomina o mundo com as suas concupiscências. O apóstolo São Paulo,
Em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele disse: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como tem gente com nome de crente, amando mais o mundo do que a Deus, fazendo mais as coisas que Deus abomina do que fazendo a vontade de Deus. Mas este dia está se aproximando, meus irmãos. Este dia está se aproximando, onde muitos serão envergonhados, porque o Senhor apanhará eles no despido da graça de Deus, e os tais serão lançados nas trevas exteriores. É o que está escrito na palavra de Deus. Isso não é história de carunchinha. Isso não é história de pregador que vive a palavra de Deus. É a Bíblia, a palavra de Deus, quem diz. Versículo 12. E disse: amigo, como entraste aqui? Não tendes este nupcial? E ele se calou, ficou mudo. Não tinha o que responder para aquele senhor, porque as suas obras não condiziam com as obras de uma pessoa que estava em uma festa, que estava em um banquete. Sempre que alguém que vai para um banquete vai trajando bem, vai bem vestido. E esta pessoa estava em um banquete nu, estava despido. Isto é uma parábola que Jesus traz, porque não é só naqueles dias, mas hoje tem muitas pessoas nos banquetes de Deus, mas estão nuas, estão despidas, não obedecendo a palavra de Deus, está despida. Porque esta palavra nupcial, vestida com veste nupcial, está falando de fé e de obediência à palavra de Deus. Muitas das vezes nós temos ouvido que importa, a casa tem que estar cheia, porque Jesus disse que a casa dele cheia. Jesus quer a casa dele cheia, mas é de homens e mulheres que obedecem a palavra de Deus. Jesus diz na sua palavra: vinde como está, mas não fique como está. Porém, os falsos profetas têm vestido esta palavra e estão dizendo: venha e fique como está. Que o importante é estar dentro da igreja. E é com muita razão que eles pregam desse jeito, porque eles não estão preocupados com a alma, eles estão preocupados com riqueza material. Eles estão preocupados com o teu dízimo. Meu irmão, eles estão preocupados com as tuas ofertas, com o teu dízimo que tu devolve na igreja. A preocupação deles, destes insubordinados, que dizem: venha e continue como está. Isto é conhecimento de um falso profeta. Isto é conhecimento de uma pessoa que não tem responsabilidade por almas, que não tem prazer em ver as almas salvas, pois ele mesmo não é salvo se ele não obedecer, se ele não se humilhar, se ele não renunciar os seus maus caminhos, as suas mentiras. São pessoas reprobos, profanos, que não têm responsabilidade alguma pelas almas que Jesus tanto ama. Jesus quer ver a sua casa cheia, mas é de homens e mulheres que renunciaram o mundo. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou o homem procura ter entendimento das coisas de Deus, ou no céu ele não entrará.
Portanto, meus prezados, ajude-nos. A você, meu irmão, minha irmã, que tem este mesmo prazer que eu tenho, de falar a palavra de Deus, de falar a verdade, de não ter medo de combater o pecado. Ajude-nos. Pregue esta palavra. Divulgue os nossos vídeos. Divulgue esta mensagem, esta palavra. Convide a outros para meditar. Porque nós não falamos de nós mesmos, nada de nós mesmos, mas somente da palavra de Deus. Somente. Oremos a Deus, meus prezados, eu convoco a vocês, para que Deus levante uma nova geração de homens e mulheres que tenham temor de Deus, de homens e mulheres que falem a verdade, que pregam a verdade, de homens e mulheres que ainda acreditam no Espírito Santo. Vamos, meus prezados, buscar a Deus. Vamos pedir as misericórdias de Deus para que Deus levante. Porque esta geração de pessoas com nome de cristão, não falando com todos, mas há muitos, é só de pessoas com nome de crente. Pessoas covardes que não têm coragem de apregoar a verdade. Porque diz eles que se falar a verdade o povo sai da igreja. Os que saem da igreja porque não é de Deus, pois a Bíblia diz que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. E os que saem porque não querem ouvir a verdade é porque não são de Deus. Paulo exorta Timóteo que pregue a palavra de Deus, que exorte, porque ninguém deixaria ele. Isto é verdade, meus prezados. Porque eu nasci no Evangelho, na época em que os pastores não tinham medo de morrer por causa da verdade. E eu louvo a Deus por isso, porque nasci numa época, no tempo em que o Evangelho era pregoado como ele é. Não era este Evangelho da prosperidade que nós estamos vendo todos os dias. Este Evangelho unicamente de cura divina, de bênção. O Evangelho, ele não é feito apenas de prosperidade. O Evangelho é para confrontar o pecado, é para confrontar o meu pecado e o teu pecado. O Evangelho é para isso. O Evangelho, a palavra de Deus é mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes, o qual penetra até a divisão da alma, juntas e medula. Este Evangelho que liberta, foi este Evangelho que me libertou. E é este Evangelho que quer te libertar, meu irmão. A você que tem cocheado entre 2 pensamentos. A você que pensa que apenas está dentro de uma igreja já é salvo. É enganado aqueles que pensam isso. Engana-se os que pensam isso. Salvação é para todos aqueles que deixaram o pecado. O Evangelho de Cristo, ele liberta. E quando o homem é liberto, ele não vive mais na prática da mentira. Eu não entendo porque alguém disse que é liberto e estão trocando de mulher com quem troca de roupa. Jovens que no namoram a porta fechada. Jovens que namoram escondido. Homens que dizem que são cristãos, traem a esposa e vice-versa. Não creio nesse tipo de libertação. Não creio nesse tipo de cristianismo. O verdadeiro cristão teme a Deus, respeita a Deus. Respeita o seu próximo e o seu semelhante. Que Deus em Cristo nos abençoe. E nos dê da sua graça. Meus prezados, até a próxima. Deus abençoe. Muito obrigado.